Então, a primeira questão ela fala o seguinte, ó, um dispositivo simples e capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido na etapa 1. O aluno segurou a esfera do pêndulo com as mãos, descarregando. Então, ao aproximar novamente o bastão eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído na etapa 2. Após tocar o bastão, o pêndulo volta a sofrer repulsão, que é a etapa 3. A partir dessa informação, considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo. Ele quer saber a carga no pêndulo. Então, nós temos possibilidade 1, a primeira etapa neutra, a segunda etapa negativa, a terceira etapa neutra. O título 2, positiva, neutra e positiva. 3, negativa, positiva, negativa. 4, positiva, negativa, negativa. 5, negativa, neutra, negativa. Somente pode ser considerado verdadeiro o descrito em qual possibilidade? Item A, 1 e 3, B, 1 e 2, C, 2 e 4, D, 4 e 5 ou E, 2 e 5. Então vamos lá. Eu coloquei aqui os pêndulos em cada etapa, né? Na primeira etapa ele observou que o pêndulo, como um aluno aproxima o bastão eletrizado e observou que ele foi repelido. Então na primeira etapa, aqui só podem ser duas possibilidades. Quais são? Vamos lá. Ou o bastão é positivo, a bola também será positiva. É uma possibilidade. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que os dois sejam negativos, né? Beleza, tudo bem. Aqui é uma. Se o aluno segurou a esfera, se ele segurar a esfera, pessoal, a esfera vai ficar o quê? Na hora que ele segura a esfera, ela fica neutra. Tá? Ela fica neutra. Isso aqui é descarregando, ó. Então a esfera fica neutra na segunda etapa. E então aproxima novamente o bastão eletrizado da carga inicial e percebeu que o tempo foi atraído na 2. Ora, se esse cara aqui é positivo, hipótese, né? E esse aqui é neutro, então vai ficar negativo desse lado e ele vai se sentir atraído, apesar de não tocar, vai se sentir atraído, então é neutro. Então essa etapa 2 só pode ser neutra. Mesmo que ele fosse negativo, também ia acontecer isso. Então, neutra é a possibilidade. Agora aqui, vamos lá. Se ele tocar, que é o que acontece, né? Percebeu? Após tocar o bastão, se ele toca o bastão, tá? E o bastão partindo da premissa que é positivo, tá bom? Então, se ele tocou, ele também vai ficar positivo. Tá? Ele também vai ficar positivo. Certo? Beleza? Então, que é justamente o que acontece aqui, né? Ó, olha só. Quais são as duas possibilidades, então, ó? Não precisava nem ter feito isso tudo. Quando eu encontrei que ele era neutro aqui, já dava para responder, porque essa daqui já estava fora, essa aqui estava fora e essa estava fora. Quais são as duas possibilidades? Ou era 2 ou era 5, né? Que é justamente onde a segunda etapa é neutra, tá? Então ficava 2 e 5, tá? Item E. Professor, mas como é que eu vou certeza mesmo? Porque ó, uma das possibilidades eu já fiz, que seria essa. A outra possibilidade seria qual? Seria que esse aqui fosse negativo. Então, para repelir, esse teria que ser negativo. Quando toca, ele descarrega, né? Mas esse aqui ainda é negativo. Vai trocar só a posição aqui, ó, mas vai continuar neutro. Aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos, mas neutro aqui também. Aqui, menos, vai ficar negativo. Quando ele toca, ele fica negativo, que é a outra possibilidade, tá bom? Então, mas essa daqui já respondia nossa pergunta. Quando essa esfera descarregou, ela ficou neutra. A segunda etapa é neutra, então 2 e 5 são possibilidades. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, 3 esferas M1, M2 e M3 de mesmo diâmetro. Ó, se elas têm mesmo diâmetro, é muito provável que sejam esferas idênticas, né? E são idênticas, tá? Em suportes isolantes.
bem afastadas entre si ao longo de um objeto. Inicialmente, M1 e M2 têm cargas iguais. Aqui, ó, Q e Q. M1 e M3, tá? Tem cargas iguais. Com o valor de Q, tudo bem. M2 está descarregado. Se ela está descarregada, ela é neutra, ela é zero. São realizadas duas operações a seguir. Vamos lá. A primeira, a esfera M1 é aproximada de M2, certo? E ambas entram em contato. Se elas entram em contato nessa primeira situação, pessoal, então a gente vai fazer o que? A média aritmética. Q mais 0 dividido por 2. Ou seja, Q sobre 2. Quer dizer, então, que agora, tanto M1 quanto M2, tá? Vão ter o quê? Vão ter uma carga Q sobre 2. Certo? Tanto M1 como M2 vão ter uma carga Q sobre 2. Ok? Aí depois, a esfera M3, depois disso, ó, eles voltam à posição normal. A esfera M3 ninguém mexeu. Nessa primeira etapa, não. A esfera M3 é aproximada de M2. Agora que eu vou fazer M3 com M2, tá? E ambos entram em contato. Tá certo, então vamos fazer o contato. Quando a gente faz o contato, a segunda etapa aqui, vai ser o Q sobre 2 mais Q, tudo isso dividido por 2. Ou seja, Q, né? Aqui vai dar 1 vezes 2 dá 2, 2Q. Então aqui vai ficar como? 3Q sobre 2 dividido por 2, ou seja, 3Q sobre 4. Então essas duas aqui vão ter o que agora? A primeira ninguém mexeu, tá? Mexeu só na primeira experiência, né? Tá, daqui sobre 2, M1. M2 ficou agora quanto? M2 agora é 3Q sobre 4. Assim como M3, que a partir de agora vai ser quanto? 3Q sobre 4. Certo? Então vamos lá. No final de tudo, como é que vão ficar as esferas? Vamos lá. A esfera M1 vai ser Q sobre 2. Então só pode ser ou o item A ou o item B. A M2 e a M3 é quanto? Não, não é isso aqui não. É 3Q sobre 4. Então o item B é o item correto aí. Beleza? A próxima questão. Então, a indução eletrostática é um fenômeno no qual pode-se provocar uma separação de duas cargas em um corpo neutro, pela aproximação de outro corpo eletrizado. Então, é o processo de indução que ele está falando, né? Se o condutor está eletrizado com a carga e o condutor, desculpa, deixa eu ler novamente aqui. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor. E o condutor no qual a separação das cargas ocorreu é chamado de induzido. Então, normalmente, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o indutor é o carregado e o induzido é que eu quero carregar. Em resumo, é isso. A figura mostra uma esfera condutora, indutora positiva, eletrizada, induzindo a separação das cargas de um corpo neutro. Então, esse cara está carregado positivamente, esse cara aqui está ao neutro. Então, basicamente, pelo que eu estou percebendo, ele quer que você diga qual é o processo de eletrização por indução. Quais são os passos do processo de eletrização por indução. Então, o que a gente tem que ter na indução? Temos que ter um corpo carregado, está aqui ele, é o indutor, e um corpo que eu quero carregar, que é o induzido, que a priori está neutro. Certo? Está neutro. Aí o que foi que aconteceu? Houve o início da indução, né? Aproximou, esse lado fica negativo, esse lado fica positivo. O que a gente tem que fazer agora? Temos que fazer o aterramento. Tá? Nesse aterramento, o que vai acontecer? Os elétrons que estão na Terra vão o quê? Vão se sentir atraídos pelos prótons que estão desse lado. Esse cara vai receber elétrons. Quando ele receber elétrons, ele não vai estar mais neutro não, ele vai estar carregado. Vai estar carregado como? Negativamente. Tá bom? Beleza? Então esse é o início do processo. Vamos ver o que ele fala aqui. Para a eletrização de um corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, certo? Até aí tudo bem, correto. Conectar o indutor à terra, correto.
afastar o indutor e finalmente cortar o aterramento. Não, tem que cortar o aterramento primeiro e depois afastar o indutor, tá? Tem que cortar primeiro, então tá errado só essa última posição aqui, que era para ter vindo antes. Afastar é que é o último passo. 2. Para a eletrização do corpo neutro por indução, deve se aproximar do indutor, correto, conectá-lo à terra, beleza, cortar o fio e só aí finalmente afastar o indutor. Esse 2 está corretíssimo. Esse 2 é o processo de eletrização por indução da forma mais perfeita, tá? 3. Na situação da figura, a conexão com a terra com o indutor, nas suas proximidades, faz com que os prótons induzidos escoem para a terra. Não, os prótons não vão movimentar, né, pessoal? A eletricidade, só quem se movimenta são quem? Os elétrons. Eles é que sobem. Então, essa 3 está errada. No final do processo de eletrização, o corpo inicialmente neutro sofreu indução e adquiriu carga de sinal negativo. Isso é verdade. A grande característica da indução qual é? É que após o processo de eletrização, o indutor e o induzido ficam com cargas e sinais opostos, contrários. Tá bom? Então, essa 4 aqui é verdadeira. Então, 2 e 4 são verdade. Tá? O item que fala isso é o item D de dado. Beleza? Pronto. Acho que é isso, né? A gente fez as questões do módulo de hoje, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar para mim que eu respondo, tá? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.